A palavra de hoje, nós vamos falar de um homem muito conhecido na Bíblia, um homem chamado Davi. Ele que, desprezado, eu posso dizer para você, por todas as pessoas. 1 Samuel 16 conta o momento que Deus desprezou um homem por ter deixado a Deus, por não ter valorizado a presença de Deus. E ele, por ter tomado essa decisão, ele por ter abandonado o desejo, aquilo que Deus havia pedido para o Saul, Deus ele recusou, ele disse, olha, eu não quero mais o Saul como rei. O Saul, ele já não tem mais o coração de fazer a obra da maneira que eu quero. Ele quer fazer do jeito dele, ele acha que manda tudo, porque agora ele tem uma posição, agora ele tem uma coroa, ele acha que pode mandar tudo. Ele acha que pode fazer o que quer sem a minha direção. E Deus ficou muito irado e impede que Samuel, o profeta, ele vá até a casa de Jessé. Jessé é o pai de Davi. E quando ele chega na casa de Jessé, Deus fala, olha, na casa de Jessé vai ter um homem, vai ter um jovem, vai ter um dos filhos de Jessé que eu escolhi para que seja rei. Entenda, Deus, ele é aquele Senhor que ele não faz divisão de pessoas, ele não faz acepção de pessoas. Deus não tem os seus queridinhos, né? Deus não tem aqueles que são melhores para ele. Mas existem pessoas que se preparam melhor para servir a Deus. Essa é a diferença. Existem pessoas que não têm medo de pleitear, tem pessoas que não têm medo de fazer a obra, tem pessoas que não têm medo de deixar de fazer algo que agrada a si mesmo para agradar a Deus. Algumas pessoas, elas nascem com o propósito de agradar a Deus. Como assim ela nasce, pastor? Tem pessoas que elas entendem que tem que fazer o seu melhor. E Davi era uma pessoa assim. Por isso Deus, ele disse, eu escolhi alguém da casa de Jessé. E é esse que eu vou eleger como rei. Eu vou fazer a leitura que fica mais fácil. Versículo 1 diz assim. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu então Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Vamos parar aqui para a gente poder conseguir detalhar parte a parte. Então Jessé, ele recebe na sua casa o profeta Samuel, e ele que vinha com um azeite na sua mão, ele vinha com o óleo da unção, e a intenção dele era para colocar, a primeira pessoa que ele viu foi o Eliabe. Ele ia levantar um rei, ele ia colocar um rei, ele ia ungir um dos filhos de Jessé para tornar-se o rei. E uma coisa que nos chama a atenção, que logo que ele entra na casa de Samuel, na casa de Jessé, a primeira coisa que ele faz é botar os olhos naquele filho, o mais velho, o mais forte e o de aparência de guerreiro. O Eliabe, ele tinha aparência de guerreiro. O Eliabe, ele era um dos que fazia parte do exército do rei. O Eliabe, ele aos olhos nu, olhando fisicamente, claramente seria ele o rei. E o Samuel, ele diz, olha, lá dentro do seu coração ele pensa, olha, certeza que é esse daqui. Você já teve esse engano? Você já se enganou dizendo assim, olha, esse aqui é de Deus, esse aqui vai fazer isso, esse aqui vai mudar, esse aqui vai ser diferente, é esse aqui. Porque você olha para aquela pessoa e você fala, puxa vida, essa pessoa aqui tem tudo que o Deus poderoso quer. Ele quer um homem forte, ele é um homem de sabedoria, um homem de exército, um homem de batalha.
Se é da casa de Jessé, logo Samuel entendeu, puxa vida, é esse aqui que vai ser o rei. É esse aqui que vai ser aquele que vai comandar o povo de Israel, o povo santo, o povo hebreu, o povo de Deus. Veja que Deus, a palavra diz nos evangelhos, que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Sabe por que eu digo isso? Aparentemente, às vezes nós olhamos para uma pessoa que ela tem uma capacidade, ela tem umas qualidades tremendas para fazer certas coisas e não estão à frente dos trabalhos, não estão colocadas nas melhores posições, elas não são colocadas em lugares melhores. Por quê? Porque o melhor pastor não está na maior igreja? Porque talvez o melhor eletricista, usando aqui de uma profissão, não está trabalhando na melhor empresa de elétrica? Porque o melhor engenheiro não tem a maior empresa de engenharia, de engenharia civil? Por que ele não tem a maior empresa? Se ele tem uma capacidade tão grande, se ele tem tantas qualidades, ele tem uma sabedoria, um conhecimento tão vasto. Por que tanta sabedoria para uma pessoa dessa? Como que ela não cresce tanto? Eu vou dizer para você que aos olhos de qualquer um, você pode olhar para uma pessoa, bater os olhos nela e falar, puxa vida, essa pessoa aqui com certeza vai ser uma pessoa muito grande. Vai crescer, vai evoluir, vai honrar a Deus, vai prosperar, vai ser uma bênção. Porém, quando Samuel ele bate os olhos nele, ele olha para o Eliabe, ele fala, esse aqui é o rei. Esse aqui vai ser aquele que vai dar glória, aquele que vai honrar a Deus. E aí Deus fala no coração de Samuel, versículo de número 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Para aqui, olha para o pastor. Sabe o que aconteceu? Deus falou assim, você está olhando somente para a aparência externa. Você está vendo aquele homem musculoso, você está olhando para esse homem que tem uma grande estatura, um porte, né? Porque o rei atual, que era rei aqui nesse período, era o Saul. O Saul era forte, o Saul era grande, de uma altura, de uma grande postura. Às vezes nós olhamos para as pessoas assim. Eu vou dizer para você que tem pessoas que às vezes ela, como diz um dito, né? Ela julga o livro pela capa. Eu lembro de um tempo atrás, isso não faz muito tempo não, né? Tenho aí meus 20 e poucos anos, né? Cada perna, né? Mas eu me lembro da minha infância que as pessoas falavam assim, se ler a Bíblia toda, a pessoa que ler a Bíblia inteira fica louca. E eu posso dizer para você com certeza que as pessoas que falavam isso quando eu era criança, eles estavam certos. A pessoa que lê a Bíblia toda, ela fica louca de esperta, ela fica louca de inteligente. Sabe por quê? Porque quando você conhece a vontade de Deus, você começa a agir de acordo com a palavra. Você já não age mais naquilo que você pensa. Como dizem um dito, eu vou dar um tiro no escuro, vou tentar fazer alguma coisa e ver se dá certo. Quando você está com Deus, Deus te avisa. O Samuel no escuro, ele bateu os olhos nos filhos, olhou aqui, olhou lá, é o Eliabe. O Eliabe é o mais forte, o Eliabe tem uma grande estatura, o Eliabe também trabalha com o exército, eu acho que esse aqui vai ser o rei. Na mesma hora Deus fala, não, negativo, esse aqui eu estou rejeitando ele. Aí eu vou perguntar para você, por que tem pessoas que são rejeitadas? Por que tem pessoas que têm qualidades absurdas? Por que tem pessoas que têm tanto conhecimento, pessoas que sabem tanto, e não crescem, não evoluem, não tem a aparência, talvez até a aparência diz, como essa pessoa sabe, olha quanto conhecimento, olha só todo o trabalho que ele faz, que ela faz, como que fica bem feito. Por que essa pessoa não está lá no meio dos grandes? Por que essa pessoa não está no meio daquelas empresas que trabalham acerca de empresas que trabalham ganhando milhões por dia? Como pode essa pessoa não trabalhar numa multinacional? Por que será? Por que essa pessoa não consegue, tendo tanta qualidade assim? Aí a Bíblia fala que Deus rejeitou Eliabe. Tem pessoas que Deus rejeita, não é porque a pessoa não tem a qualidade, mas olha o que diz o final do versículo. Diz assim, porque ele fala, tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem.
pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Qual era o problema do Eliabe? Vamos pensar o seguinte: se o Eliabe ele era da estatura para um rei, se ele era um homem de aparência de rei, se ele era um homem que tinha várias qualidades e atributos que o colocaria na posição de rei, por que então Deus rejeitou ele? Porque Deus olha para dentro do coração das pessoas. Às vezes nós não notamos, não percebemos, porque o coração só Deus conhece. Uma pessoa ela pode ser muito grande, ela pode saber muita coisa, ela pode ter um conhecimento muito vasto, mas ela pode ser uma pessoa egoísta. Ela pode ser uma pessoa que ela não pensa nos demais. Deus olhou para o Eliabe e disse: olha, o Eliabe, se ele tornar-se rei, o povo vai continuar sofrendo. O povo vai passar dificuldade, porque o coração do Eliabe só pensa nele. O Eliabe, para você ter uma ideia, o Eliabe até desprezou Davi. O irmão mais velho desprezou o irmão mais novo. Eu não vou ter tempo de contar toda a história, mas o coração do Eliabe era conhecido por Deus. Você pode ser conhecido por todas as pessoas como uma boa pessoa. Você pode ser conhecido como uma pessoa bacana, aquela pessoa que faz bem para todo mundo, aquela pessoa que todo mundo gosta, aquela pessoa que todas as pessoas falam bem de você. Puxa, aquela pessoa é uma bênção. Nossa, aquela pessoa é isso e aquilo. Porém, só Deus conhece o coração. Só Deus sabe as coisas profundas. As coisas, sabe, que estão lá escondidas. Lá, 7 chaves dentro de um baú, e o Senhor vai lá dentro daquele baú onde está escondido tanta coisa errada, tanto sentimento contrário. Davi, na diferença de um homem para o outro, é bem claro e notório a gente entender. Certa vez Davi fez uma oração a Deus e disse: Senhor, eu peço para o Senhor que o Senhor não me dê o que eu não preciso. Eu não quero ter nada além do que eu preciso, porque eu não quero ter algo além do que eu preciso e perder a presença do Senhor. Davi, ele era uma pessoa diferenciada porque o coração dele era diferente. Você pode perceber que tem pessoas que ela não tem muita sabedoria, ela não tem muito conhecimento, ela não é tão conhecida diante das pessoas, mas Deus, por conhecer ela, coloca ela em lugares grandes. Deus, por conhecer o coração desta pessoa, coloca essa pessoa em posições de grandiosidade. E eu digo para você que a grandeza que Davi tinha era servir a Deus, não era ser rei. Ele foi um bom rei, porque ele serviu ao Rei dos Reis. Ele serviu a Deus. Uma pessoa que sabe servir a Deus com um coração puro, que sabe tratar as pessoas com humildade, com amor, sem desprezo. O nosso amigo Eliabe foi desprezado por conta do coração. Talvez a sua vida, talvez você diga: pastor, por que as coisas não mudam para mim? Por que as coisas parecem para mim não dar certo? Às vezes não tem dado certo, ou não tem mudado as coisas, ou talvez a vida parece ser a mesma coisa a vida toda. Sabe por quê? Porque talvez, quando eu falo talvez, é uma maneira de você entender, você coloca e aplica aquilo que o Espírito Santo fala com você. Talvez durante toda a sua vida, o propósito de crescer nunca foi para o crescimento para o reino de Deus, sempre foi para você. Não, pastor, misericórdia. Às vezes nós estamos assim, porque o Eliabe, diante do profeta, o pastor, ele olhou: puxa vida, esse aqui vai ser o cara, esse aqui vai ajudar muito o reino de Deus. Só que ele não fez isso. Aí o versículo 8 conta o que Deus faz para provar para a gente que nós não somos escolhidos por ser os melhores, somos escolhidos por ter um coração igual ao de Deus. Versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual ele disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: tampouco este também escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Eu quero parar aqui para dar uma ênfase a uma situação. Todos os filhos de Jessé estão dentro da casa, está preparado um banquete, tem uma mesa aqui, tá? Um banquete preparado. Samuel, o profeta, na casa de Jessé. Olha a honra que Jessé está recebendo, tendo o profeta na casa dele. E quando ele está falando, ele fala: olha, eu vim para ungir um dos seus filhos a rei.
E todos os filhos colocam-se diante do Samuel, e Samuel fala, ó, não é esse, 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 e não é esse também. Acabou os filhos, aí o Jessé fala, olha, esse aqui é os filhos que eu tenho. Sabe o que acontece? Tem pessoas que elas não percebem que elas estão desprezando alguém que Deus não desprezou. Elas estão desprezando alguém que Deus conhece o coração dessa pessoa. E aquela pessoa que é desprezada, ela vai ser honrada por Deus. Estava faltando entre os filhos de Jessé, faltava Davi. Davi foi excluído. Davi, eu posso dizer para você que ele não foi excluído pela sociedade. Ele foi excluído pela própria família. A própria família excluiu ele. O Jessé não chamou o seu filho mais novo. Mas o que o Davi estava fazendo? Já vou falar para você na leitura, mas ele estava apacentando, ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. Ele estava trabalhando. Enquanto os filhos em casa, tudo na boemia, tranquilos, comendo e bebendo. O Eliabe sendo tratado como rei, porque era o mais velho, achando que ele seria o rei. Todos ali então achando, não, será eu o rei, eu que Deus escolheu. Todos se achavam os caras, se achavam os melhores. Mas quem foi chamado? Quem foi lembrado? O Davi. Samuel disse, olha, nenhum desses que estão aqui Deus chamou. Nenhum desses. Você não tem mais filhos? Aí no versículo de número 11 ele fala assim, disse mais Samuel a Jessé, acabaram os seus jovens? E disse, ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé, envia-a e manda-o chamar, porquanto não assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Meu irmão, Deus ele quer te honrar de uma tal maneira. Veja que eu acho tão forte isso aqui mexe muito o meu coração. O alimento estava preparado, eles disseram, olha, a comida vai esfriar na mesa. Mas por conta vocês esqueceram Davi, por conta de vocês terem desprezado Davi, ninguém vai comer até que o Davi chegue aqui. Irmãos, a posição de honra não é para qualquer um. A posição de honra é para quem Deus conhece o coração e vê que nesse coração o desejo dele é ser simples, humilde, fiel e ajudar, amar. É a simplicidade que faz a diferença. Não é a grandeza que faz a diferença. Não é a aparência que faz a diferença. Não é chegar com um carrão na igreja que você é melhor. Ah, porque eu tenho uma Hilux. Ah, porque eu tenho uma BMW. Ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Isso não muda nada. Porque Deus não olha para o carro que você tem, Deus não olha para a casa que você tem, Deus olha para o teu coração. E se você se sente menosprezado, desprezado pelas pessoas, não se esqueça que qualquer um pode ter desprezado teu pai, tua mãe, teus irmãos, tua igreja, teu pastor, teus amigos. Todo mundo te desprezou. Mas Deus, ele não despreza um coração puro, um coração humilde. E a honra de Davi começou aqui. No momento que o pai diz, não, vamos comer, vamos se sentar na mesa aqui e vamos comer. O Samuel disse, não, ninguém vai comer nessa casa enquanto Davi não chegar. Olha a honra dada para o filho mais novo. Lembrando que no Velho Testamento nós vemos várias passagens que nos atribuem esse entendimento, que o filho mais velho sempre era honrado, inclusive pelos irmãos. Os irmãos, eles honravam até mesmo o irmão mais velho, porque era uma hierarquia. E por ele ser o filho mais novo, o pai nem piá, esse menino aqui, esse piá, nunca vai ser rei Israel. Ele não tem capacidade para isso, ele é um franzininho, ele é um menino de gentil aspecto. Aí que está a diferença. Um homem de gentil aspecto, um homem que tinha uma aparência que realmente mostrava que ele era um bom menino, uma pessoa que tinha alma pura. Aí você veja agora no versículo seguinte, 12, então mandou em busca dele e o trouxe. E ele era ruivo, formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Agora você veja que eles não foram comer, acredito que todo mundo ali estava com fome. Todos estavam vendo ali a comida, o cordeiro ali, a ovelha, a vaca que eles tinham matado, tinha assado a carne, estava tudo preparado na mesa. Acho que até os irmãos tentando ali dar uma beliscadinha ali no pedaço de carne, mas não, agora é a hora de honrar quem merece honra.
A Bíblia diz que honra é dado a quem se merece dar honra. Mas pastor, como assim? Como que se ganha merecimento de honra? Você precisa ter um coração como o coração do Senhor. Humilde, uma pessoa gentil, uma pessoa não gentil somente com atributos de fazer algo para alguém para pensar em retorno. Não, uma pessoa que faz porque é o teu coração que é assim. Você é essa pessoa. Teu coração tem prazer em abençoar. Você vai cuidar das ovelhas do teu pai? Você cuida da melhor forma possível. Eu não tenho tempo hábil para abrir toda a palavra, todo o entendimento da história de Davi, mas nós sabemos que futuramente, quando Davi foi lutar contra Golias, ele contou para o rei Saul dizendo, olha, nos dias que eu cuidava das ovelhas do meu pai, não eram fáceis não. Nos dias que eu ficava escondido, no dia que nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos davam bola para mim, eu era desprezado, vai cuidar das ovelhas, vai com as ovelhas para o meio do pasto. Eu honrava aquele trabalho. Aquele trabalho que eu fazia, eu dava bastante atenção para ele, porque eu não queria fazer algo para Deus, cuidar das coisas do meu pai, de qualquer jeito. Eu quero fazer o meu melhor. E a Bíblia diz que vinha um leão e ele fez com esse leão. Não me pergunte como que ele fez. Ele tirou a ovelha da boca do leão, ele tirou a ovelha da boca do urso. Mas como que ele fez isso? Deus estava com ele. Quando Deus está com uma pessoa, quando Deus conhece o coração de uma pessoa, quando você começa a entender que você não é nada, quando você começa a reconhecer e entender que precisamos totalmente e exclusivamente de Deus, aí então Deus começa a fazer coisas sobrenaturais. Os milagres começam a acontecer quando você tira a tua glória de lado e dá a glória total a Deus. A glória de tudo que Davi fazia não era para sair pegando ali um trombone, sair cantando para todo mundo, dizendo, olha, hoje vocês não sabem o que aconteceu, hoje eu matei um leão, hoje eu matei um urso que queria roubar as nossas ovelhas. Não, ele não contou para ninguém. Ele guardava para ele, porque para ele fazer o melhor era o certo. Para muitas pessoas, deixar de fazer o certo, talvez ela está deixando por causa de medo. Vou ler o versículo de número 13 e vou lá em Mateus. Aí o versículo 13 diz assim, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou para Ramá. O que aconteceu? Diante de todos os irmãos, diante do pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui não é uma maneira de, como diz, né? Olha escorrendo aqui o veneno da serpente. Presta atenção. Deus honrou Davi na frente de todos aqueles que excluíam ele. Isso aqui não é uma modalidade que você tem que querer que as pessoas sejam desprezadas. Muito pelo contrário. A sua honra virá de acordo com o que você honra a Deus. E isso aconteceu diante de todos os irmãos e o Samuel levantou e foi embora. Não diz nem que ele comeu. Ele só fez o trabalho que tinha que fazer, ungiu ele. Levou um grande tempo para ele se tornar o rei. Mas a partir daquele dia, o Espírito de Deus apoderou-se de Davi. Irmãos, quando você é escolhido por Deus pelo seu coração, pela sua maneira de viver, quando você muda a maneira de agir, Deus, ele olha para você, para te capacitar, para te ungir, para te dar capacidade para multiplicar, para crescer e vencer na vida. Eu termino essa mensagem em Mateus, capítulo 25, eu vou fazer a leitura do versículo 24, não vou ter tempo de ler, aqui é a parábola dos 10 talentos, o versículo 24 diz assim, mas chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, e atemorizado, guarde isso aqui, atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Conhecemos bem essa parábola que conta dessa negligência. Os servos que anteriormente receberam os talentos, um recebeu 5, ele granjeou mais 5. O que recebeu 2, granjeou mais 2. Ele lutou por aquele talento. E esse que recebeu um talento, ele enterrou. Pergunta básica, qual que era o talento de Davi? O que Davi tinha de talento? Davi, ele é só um simples pastor de ovelhas.
Ele era um menino que levantava de manhã, pegava ali o seu cajado de pastor, ia ali no curral das ovelhas, abria a porta, as ovelhas já são treinadas, elas iam todos junto com o pastor das ovelhas, iam cuidar do pasto, pastavam, bebiam água, e de tarde ele pegava e trazia novamente as ovelhas. Essa era a vida de Davi, a simplicidade da vida de Davi. Davi era um homem simples, um homem humilde, um homem que tinha um coração voltado a fazer o certo, simplesmente, voltado a fazer o que era certo. Quando você faz o que é certo, quando você sai do que está errado, Deus honra a tua fé, Deus honra o teu trabalho. E agora veja que este homem que enterrou o seu talento, se você ler, continuar a leitura, você vai ver que por ele ter escondido o seu talento, Deus ficou muito chateado com ele. E disse, já que você não está fazendo a sua parte, eu vou tirar o que você tem e vou dar para aquele que está trabalhando. E assim vai ser. Deus honra quem trabalha, quem se esforça, quem se dedica. Deus honra, Deus vai fazer a sua vida ser diferente se você começar a honrá-lo. Honre a Deus. Se você quer anotar a mensagem, você pode ser desprezado por todos, mas Deus não te desprezou. Ele quer honrar você. Continue fazendo o que é certo e Deus vai lhe abençoar em tudo que você fizer. Tenha um coração simples e humilde e o Senhor vai lhe abençoar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? O pastor está terminando aqui já. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo todas estas pessoas, ó Deus. Meu Pai, o Senhor sabe e conhece o meu coração. E sabe, meu Deus, o amor que eu tenho por cada alma, meu Deus, que o Senhor coloca agora diante desse televisor, diante dessa televisão, desse aplicativo de Facebook, que ora comigo agora, meu Deus, que está dizendo, Deus, eu quero lutar, eu quero vencer, eu quero ser escolhido, mas eu quero mudar. Meu Deus, ajude essa pessoa. Cura, liberta a todos e que todos reconheçam, ó Pai, que tudo vem da mão do Senhor. E assim eu abençoo a todos com saúde, paz e prosperidade e que as portas se abram para ela em nome de Jesus. Que nestas águas contém uma unção tal que dê força para elas vencer todo o mal e vencer quaisquer dificuldade em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água. Graças ao bom Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pastor se alongou um pouquinho na mensagem aqui.